Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site averdade.org.br. Olá, eu me chamo Júlia, sou da Unidade Popular pelo Socialismo e a gente está aqui no canal do YouTube do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo, contribuindo então com a nossa formação política, né? E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história da Revolução Cubana, uma revolução que aconteceu em 1959 e resiste até hoje aos embargos políticos e econômicos do imperialismo. Nós, os marxistas, temos a tradição de não estudar os fenômenos como recortes, mas num processo histórico, né? Então, por isso, para estudar a Revolução Cubana, a gente vai voltar na história e estudar vários períodos que fizeram com que ela fosse possível. Para começar a contextualizar, Cuba é uma pequena ilha, ela tem em média de 110 mil quilômetros quadrados, ela é um pouco maior que o estado de Santa Catarina, ela se localiza no Caribe e, pelo seu formato geográfico, ela se localizam, né, as pessoas na ilha a partir dos referentes de Oriente, Centro e Ocidente. Porque entre o sul e o norte da ilha, quando muito, existem 100 quilômetros. A ilha de Cuba foi habitada primordialmente por vários indígenas, né, de etnias, de principalmente 4 etnias, que eram os aruacas, os taínos, os cibonês e os guanarratabês. Cada um tinha uma forma de viver de acordo com a sua localidade, de habitação na ilha, né? Os aruacas foram os povos mais antigos a habitar a ilha. Eles tinham, sua ocupação data de mais de 7 mil anos, e eles foram os principais povoadores da ilha. Os taínos habitavam a parte oriental de Cuba, e eles desenvolveram complexos sistemas de agricultura, de olaria, e eram sociedades divididas em funções, né? Muito desenvolvidos. Os cibonês viviam na parte central de Cuba e viviam primordialmente da caça, pesca e das coletas. E os guanarratabês, que povoavam a parte então ocidental de Cuba, habitavam em covas e eram seminômades. Eles viviam primordialmente da caça, da pesca e de colheitas. A própria palavra Cuba é uma palavra de origem indígena, né? É uma palavra aruaca que significa pedra. Contando a história de resistência dos povos que habitaram primeiramente, né, a ilha de Cuba, é muito importante afirmar que com a invasão dos espanhóis, esses povos sempre resistiram. A gente tem um exemplo do que foi o primeiro rebelde das Américas, que era um indígena chamado Ratuey. Ele era de origem taína, ele nasceu onde hoje se localiza o Haiti, e ele era um cacique que, em 1510, promoveu a primeira resistência armada contra os invasores espanhóis. Não conseguindo, então, combater e vencer os espanhóis no Haiti, ele organiza o seu povo em embarcações, em canoas, e eles vão até Cuba, até a ilha de Cuba, inclusive para avisar seus parentes do perigo que se aproximava. E lá ele organiza também uma resistência armada, que resistiu por 2 anos, e em 1512 ele foi capturado pelos espanhóis e foi condenado pelo crime, de bruxaria à fogueira. Antes dele ser queimado, conta a história que um padre pergunta para ele se ele gostaria de ir para o céu. E ele responde com uma pergunta. Pergunta se no céu haveriam esses mesmos padres. O padre, que responde sem dúvida que sim, que ele iria para o céu, houve então a resposta de Ratuey, dizendo que se no céu existem pessoas tão ruins, lá é o último lugar onde ele gostaria de estar. E esse ficou reconhecido então como o primeiro lutador resistente das Américas, o cacique Ratuey, que morreu então na ilha de Cuba, organizando a resistência indígena contra os invasores espanhóis. A gente vai falar agora um pouco sobre o que foi o período colonial em Cuba, que durou do ano 1492 até o ano 1892. Os espanhóis exploraram o território cubano
em busca de ouro, né? E nos primeiros 30 anos de exploração aurífera em Cuba, o ouro já se esgotou. E essa também foi a primeira forma de exploração da mão de obra indígena de forma escravizada, né? Os espanhóis dividiram o território cubano no que eles chamaram de encomiendas, algo relativo e parecido com o que foram as capitanias hereditárias no Brasil. Através das encomendas, eles dividiram tanto o território quanto os povos indígenas por senhores, que são, na verdade, essa forma de organização foi o germe do que foram se tornar as oligarquias regionais em Cuba nos anos seguintes. A economia era baseada basicamente na exploração então do ouro nos primeiros anos, depois no cobre e no plantio do tabaco, do aipim e principalmente do açúcar. A partir do século XVI, final do século XVI, início do século XVII, chega em Cuba, através do roubo, né, de populações africanas, a mão de obra escravizada negra, vinda da África. Em 1544 já haviam quase 800 negros em Cuba trabalhando de forma escravizada, que vinham principalmente do litoral subsaariano africano. Então pessoas principalmente vindas do Congo, da Angola, da Nigéria e do Benin. Falando então da população negra, população africana que foi trazida então para Cuba, a gente tem uma forma de resistência muito específica que durou muitos anos, que foram os negros cimarrones, que se chamavam. O cimarrão é uma palavra espanhola que era usada para falar de coisas silvestres ou selvagens, e depois foi utilizada para bois que eram selvagens, então que não eram domesticados, e posteriormente foi então utilizada para denominar os negros que fugiam, que se rebelavam contra os seus senhores, ou então os negros que se organizavam, que depois de fugirem também, se organizavam em comunidades chamadas palenques. Os palenques, que são também análogos aos quilombos brasileiros, eram comunidades de negros fugidos, então, da escravidão, que se organizavam principalmente no interior da ilha, em partes de mata fechada. E palenque remete, né, a palavra ao palo, que eram madeiras, né, que eram fincadas em volta das comunidades, das pequenas casinhas que se aglomeravam. E esses palenques também facilitavam tanto a defesa, né, bélica contra então os espanhóis que tentavam atacar os palenques, quanto para também a proteção dos animais. Uma coisa importante de se dizer sobre os negros cimarrones em Cuba é que existiu em Havana a chamada Oficina de Capturas de Havana, que em um dado momento da história chegou a registrar 15.971 negros cimarrones em Cuba. Isso significa que essa oficina, responsável pela captura dos rebeldes, né, dos negros que se rebelavam contra esse sistema de escravidão, registrou, e a gente sabe que não registrou todos os negros que fugiram, registrou então 15 mil pessoas. Isso faz com que os negros cimarrones fossem um catalisador da relação entre os senhores, entre os espanhóis e a população oprimida e explorada como um todo. Porque esses senhores temiam muito uma sublevação, um levante organizado dessa população que, como a gente pode ver, não era pouca. Em 1841, cerca de 43,3% da população cubana total era composta por negros escravizados. Isso faz com que essa população tivesse um potencial grande de ameaça também ao poder espanhol. E faz com que também os negros cimarrones tivessem um papel importantíssimo na luta de classes nesse período colonial cubano. Um exemplo disso é que a coroa espanhola brindava uma recompensa de 4 pesos a pessoas que capturassem um negro cimarrão, de 20 pesos a uma pessoa que captasse um cimarrão apalencado, ou seja, uma pessoa que se organizou em um palenque, de 32 pesos às pessoas que capturassem um cimarrão que oferecesse resistência com arma branca, e de 50 pesos aos que capturassem um cimarrão que oferecesse resistência com arma de fogo. Isso mostra o medo que os espanhóis e que a elite da época tinha do potencial revolucionário dos cimarrones organizados em Cuba.
finalizando então essa breve passagem pelo período colonial cubano, a gente tem, a nível de curiosidade, a gente não vai se aprofundar nisso, o fato de que em 1762 Havana é tomada pela coroa britânica, então os ingleses tomam por 11 meses a capital de Cuba. Em 1791 até 1804 acontece a Revolução Haitiana. Com a Revolução Haitiana, Cuba então passa a ser a principal fornecedora de açúcar do Caribe. E isso faz com que a necessidade da exploração da mão de obra escravizada pelos espanhóis se fortalecesse, aumentasse. Só que isso também coincide com a crise da produção escravista. A Inglaterra, a França, a Holanda caminham na direção de abolição do tráfico negreiro. Isso faz com que haja uma superexploração dos escravizados cubanos e também apoiem, junto nessa mesma classe de escravizados, indígenas, rucatecos, e também a introdução de 150 mil chineses em Cuba, também para uma exploração da mão de obra superexplorada, né? E isso faz, então, essa super necessidade de produção de açúcar, com essa crise na mão de obra, que se instaure uma verdadeira crise econômica em Cuba. Essa crise econômica acontece em Cuba num momento histórico em que a gente pode contextualizar, em que acontece tanto a Revolução Industrial na Europa, que faz com que a principal força motora da economia seja a mão de obra livre, que coloca uma contradição entre a Europa e a América Latina, onde a principal mão de obra era ainda a mão de obra escrava. Em 1775 acontece a Guerra de Independência nos Estados Unidos, onde as 13 colônias conquistam então a sua independência nesse país que era tão próximo a Cuba. Em 1789 acontece então a Revolução Francesa, que varreu então o feudalismo da França, então significa de fato um novo paradigma de mundo que se impõe. E em 1791 a 1804 acontece a independência do Haiti, né, que era a principal colônia francesa da América. Todo esse contexto então mostra que no século XIX, enquanto no resto da América Latina estavam acontecendo inúmeras guerras de independência contra o colonialismo espanhol, Cuba ainda estava sob o domínio dos espanhóis. E isso mostra um pouco do caráter das elites cubanas que existiam na época, né? Existiam várias correntes ideológicas no seio das elites cubanas do século XIX. A primeira, que era a reformista, acreditava que um processo de independência em Cuba poderia gerar também um processo revolucionário. Como a gente tinha comentado, eles tinham muito medo de que Cuba virasse um Haiti, que os escravos se organizassem, se rebelassem, e Cuba também tinha uma população de camponeses pobres muito grande, que de fato amedrontava essa elite latifundiária reformista, que acreditava que o mais seguro era manter uma relação de reformas com a Espanha. Eles queriam ser promovidos a um estado, a uma província da Espanha, e eles acreditavam que através de reformas eles poderiam conquistar então mais liberdades de comércio com outros países que não a Espanha, porque na época já o principal parceiro econômico de Cuba passou a ser os Estados Unidos, por conta da proximidade geográfica. A outra perspectiva ideológica da burguesia, né, da elite cubana da época, eram os anexionistas. Eles acreditavam que, bom, já que os Estados Unidos são os nossos principais parceiros econômicos, a gente deveria ser, na verdade, um estado a mais nos Estados Unidos. Cuba deveria ser anexa aos Estados Unidos. Os anexionistas tinham um forte caráter escravagista. Eles tinham uma relação principalmente com o sul dos Estados Unidos, onde a escravidão sempre foi muito forte. Com a abolição da escravidão nos Estados Unidos, essa corrente anexionista perdeu sua força. E os reformistas também foram perdendo suas forças, vendo a pouca possibilidade da Espanha conceder todas as liberdades que eles queriam. Então se fortalece uma terceira corrente presente dentro da elite cubana, que eram então os independentistas. Os independentistas, representados nas elites por pessoas como Félix Varela ou Carlos Manuel de Céspedes, eram então latifundiários, pessoas ricas, que acreditavam num caráter patriótico cubano, que Cuba deveria ser um país independente. Com os independentistas começa então uma guerra de independência, que é a primeira guerra de independência de Cuba,
que começa em 1868. Essa guerra dura 10 anos, vai de 1868 a 1878, e no decorrer dessa guerra, os latifundiários libertaram seus escravos para que eles participassem da guerra. Então acontece que o exército libertador, chamado Exército Mambi, de Independência de Cuba, contou também com a presença massiva de ex-escravos, de escravos, de chineses, de camponeses pobres, enfim. O povo como um todo estava presente nesse exército, o que mudou um pouco o caráter inicial que queriam os latifundiários para as reivindicações desse exército. Aí, com lideranças como, por exemplo, Antônio Maceo, como Mariana Grajales ou como Máximo Gomes, pautas mais populares tomaram a frente desse exército, que então começou a reivindicar também o fim da escravidão. O exército Mambi tem esse nome. Mambi é uma palavra de origem africana, que quer dizer insurreto, bandido, criminoso, revoltoso, e assim eram chamados então esses cubanos que lutaram as batalhas de independência do século XIX. Tem uma representação, fica inclusive uma indicação, que é um desenho chamado El Pilio Valdés, a gente vai botar o link aí, que é um desenho animado que as crianças de Cuba viram muito. O desenho é uma produção da Revolução Cubana, que mostra um pouco da estética e de como era popular o exército Mambi, o exército de libertação. Enfim, porém as elites cubanas, em diálogo com a Espanha, perceberam que nem o exército Mambi tinha força de derrotar a Espanha e nem a Espanha tinha força de derrotar o exército Mambi. Então, entre as elites, eles propõem um pacto de paz, que foi chamado Pacto de Zanjon. Esse pacto, que foi assinado então em 1878 pela representação latifundiária do Exército de Libertação, não foi aceito pelo movimento como um todo. Lideranças então como Antônio Maceo ou o próprio Calixto Garcia não aceitaram essa trégua na guerra, não aceitaram o Pacto de Zanjon, e emigraram para organizar a continuidade da luta pela independência de Cuba. A essa continuidade da luta se chamou Guerra Chiquita, que é uma guerra pequena, que foi liderada então por Antônio Maceo e inúmeras outras lideranças que gostariam de ver de fato Cuba livre. Mesmo a primeira guerra de independência de Cuba não tendo sido vitoriosa, o exército Mambi conquistou, através tanto da primeira guerra quanto da Guerra Chiquita, uma grande vitória, que foi, em 1886, a abolição da escravidão. Um personagem que é importante que a gente preste atenção nesse processo todo de independência de Cuba se chama José Julián Martí Pérez, o famoso José Martí. Ele nasceu em Havana, filho de pais espanhóis, em 1853, e aos 16 anos ele foi preso já pelos seus ideais de independência de Cuba. Ele foi educado por um professor que seguia fortemente a ideologia dos independentistas, e ele seguiu esse rumo desde muito cedo. Ele foi preso porque encontraram material dele, escritos dele, relativos a esse tema, e ele foi condenado a 6 anos de prisão. Ele teve que fazer trabalhos forçados numa pedreira e também foi preso na Ilha de Pinos, que mais tarde se chamaria Ilha da Juventude, depois da Revolução de 59. O José Martí, ele, depois de ser preso, ele se exilou, ele morou na Espanha, morou nos Estados Unidos, morou no México, mas ele teve sempre, mesmo exilado, muito presente, fazendo teoria, escrevendo sobre o processo da independência, não só de Cuba, mas o que ele veio a denominar depois de Nuestra América. Um conceito que vai além da geografia, mas também a partir da cultura, enfim, da América Latina. Em 1892, José Martí, junto com Carlos Balínio, cria o PRC, Partido Revolucionário Cubano, o primeiro partido anti-imperialista das Américas. Esse partido tinha ideologicamente uma crítica à condição colonial, à luta pela soberania, contra o anexionismo aos Estados Unidos, e esse partido também defendia a luta não só pela independência de Cuba, mas também de Porto Rico, que era um país muito explorado também pela intervenção dos Estados Unidos. Esse partido mostra o avanço do Martí em relação à primeira leva de revolucionários da Primeira Guerra, no sentido de passar essa barreira do espontaneísmo, no caso. Ele organiza o partido porque ele entende que a guerra
deve ser um meio para conquistar uma outra sociedade. Então a gente precisa de uma organização e a gente precisa de um projeto. E esse partido tinha essa função. Muito embora seja difícil assim, delimitar ideologicamente qual que era a linha do Martí, porque ele, muito embora entendesse o que é a classe e a existência das classes sociais, ele secundarizava isso e acreditava que a contradição nacional entre os cubanos e os espanhóis, os cubanos e os estadunidenses, era maior, né, do que a contradição de classe, o que fez com que seu partido se organizasse de uma forma multiclassista. Ele era composto por camadas populares, então pela nascente classe operária cubana, pelos camponeses pobres, por uma pequena burguesia que foi proletarizada, então que se empobreceu nesse processo, que estava muito radicalizado da classe da qual ele fazia parte, e também algumas pessoas das elites, mas era um partido que, muito embora não fosse um partido organizado através da perspectiva de classe, era muito composto pelas classes populares de Cuba. Ele se organizava, o PRC, em duas frentes, né, dois ramos. O ramo militar, que era um ramo secreto, que tinha a tarefa de organizar a guerra de independência, e o ramo público, o ramo legal, que tinha a tarefa de propaganda, tinha a tarefa de juntar fundos, né, para o partido, mas para conquistar as armas também, e de mobilizações políticas em geral. Esses elementos aí fazem com que a gente possa entender o José Martí como um nacionalista revolucionário, que entendeu a necessidade de aglomerar, de organizar as massas populares e trabalhadoras em torno do seu projeto, em torno do seu movimento. E é mais ou menos assim que a gente pode caracterizar ideologicamente o José Martí, muito embora seja um pensador muito complexo, com uma produção muito ampla, muito interessante de ser estudada, tanto nas perspectivas anti-imperialistas, quanto nas perspectivas antirracistas, latino-americanistas, enfim, tem uma produção vasta que eu aconselho que as pessoas leiam aí e tirem suas próprias conclusões. Acho que exemplificando, né, um pouco do entendimento de nação, de pátria do José Martí, encontraram uma carta dele de quando ele tinha 16 anos que ele escreveu para a mãe dele. E um trecho da carta diz assim: "O amor, mãe, à pátria, não é o amor ridículo à terra, nem à erva que pisam os nossos pés. É o ódio invencível a quem a oprime, é o rancor eterno a quem a ataca." Então a gente pode ver já o caráter radical das ideias do Martí desde a sua juventude. O Partido Revolucionário Cubano, que se organizava então tanto dentro de Cuba quanto fora de Cuba, com os exilados cubanos no Haiti, nos Estados Unidos, enfim, na Jamaica, foi se fortalecendo e foi se preparando ideologicamente e materialmente para a guerra que viria, então, a Segunda Guerra de Independência de Cuba, que era, então, a chamada Guerra Necessária, construída, então, muito forte, né, muito fortemente conduzida pelo José Martí. Essa guerra começou em 1895 e durou até 1898. E ela começou numa estratégia, que era a estratégia do Gomes e do Maceo. O Gomes e o Maceo eram generais, né, na Primeira Guerra de Independência, que não concordaram com o fim, com esse pacto de fim da guerra, né? Eles se encontraram com o Martí e eles juntos planejaram essa Segunda Guerra. Eles tinham algumas pequenas divergências quanto a prioridade dos militares nessa guerra. O Martí acreditava que era tanto a parte militar quanto a parte política devia ser prioritária. Os militares, né, tinham uma outra opinião. Mas eles, muito embora tenham se separado por um tempo, eles se uniram então para organizar essa Segunda Guerra de Independência de Cuba. Eles tinham esse plano Gomes Maceo, que era o plano de invasão de Cuba de Oriente a Ocidente. Ou seja, eles iam desembarcar na parte ocidental da ilha, iam vir exilados também de outros países para ajudar nesse processo, iam tomando a ilha do Oriente até chegar no Ocidente. E assim foi. Infelizmente, o José Martí morreu logo no início da guerra, se não me engano, inclusive no seu primeiro combate, porque ele não era um militar, ele era, enfim, um intelectual, ele era um organizador político, e ele entendia da necessidade de não só falar da guerra, mas no momento de acontecer, de estar lá. Mas morreu muito cedo, assim, né? E aí, o Gomes e o Maceo continuaram a guerra e, de fato, foram tomando a ilha de Oriente a Ocidente. As massas populares, principalmente camponeses, mesmo quando os latifundiários não aderiam ao movimento revolucionário, aderiram. Isso fez com que a ilha se dividisse um campo de força dos colonialistas, principalmente nas capitais, que iam sendo cercadas, e no interior da ilha, nas partes, os camponeses
do lado do exército revolucionário. A partir desse momento em que houve esse equilíbrio de forças, todas as batalhas começaram a ser ganhas pelo exército revolucionário, pelo exército Mambi. E aí foi que chegou a presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estavam contra a independência desde o início. Inclusive, a primeira tentativa de toma da ilha, eles retiraram muitas armas do exército Mambi, enfim, eram contrários, nunca apoiaram. Aí, quando o exército Mambi começou a ganhar do exército espanhol, em 1898, aconteceu uma coisa muito misteriosa. O encouraçado Maine, que era um navio de guerra dos Estados Unidos, explodiu perto de Havana. E não se tinha provas sobre quem que tinha explodido tal do encouraçado Maine. Aí os Estados Unidos fez o quê? Chegou na conclusão de que foi a Espanha e era hora de começar então uma guerra contra a Espanha. Eles não abriram oficialmente guerra contra a Espanha, mas começaram a atacá-la de outras formas. Inclusive, o Congresso dos Estados Unidos decidiu que agora é hora de reconhecer o direito inalienável dos cubanos à sua independência. Então eles foram lá e entraram em Cuba na guerra contra a Espanha. A questão mais curiosa, a Espanha que já estava se caindo, né, pelos pedaços, eles chegaram ali na hora fácil da peleia. Aí acabou ali de matar quem já estava morrendo e chegou na conclusão de que o PRC, que era o Partido Revolucionário Cubano organizado pelo Martí, que liderou todo o processo revolucionário de Cuba, não era reconhecível como uma organização política cubana e que eles, na verdade, deviam sentar na mesa de negociações com a Espanha para o fim da guerra. Eles tomaram essa parte dessa administração do fim da guerra para eles. E eles, então, fizeram o Tratado de Paris, que era o Tratado de Fim de Guerra de Independência de Cuba, que esse tratado, nos seus termos, cedia Cuba, Filipinas e Porto Rico aos Estados Unidos. E assim termina a Guerra de Independência de Cuba. Em 1902 ela tem a sua independência formal reconhecida e se inaugura o novo período que a gente vai ver na próxima aula, chamada de neocolonialismo. Pois, como Martí muito bem avisou, trocar de dono não significa ser livre. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.